Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Omar Ferreira. Então bora para mais um React. E nesse React aqui eu quero trazer conceitos como ritmo, cadência, autorregulação do operador, do trabalhador, mecanismos de regulação, ganhos de processo que impactam na ergonomia, ganhos de ergonomia que melhoram o processo, risco envolvendo trabalho repetitivo. Esses são alguns conceitos que eu quero trazer aqui nesse React. Então bora para o React. Então rodando aqui o vídeo. Então o vídeo mostra aqui um operador, muito provavelmente logístico, num CD, num centro de distribuição. Ele pega caixas de uma esteira e ele aloca essas caixas em endereços. Então na comparação aqui os valores finais, ele sai de 1.260 caixas por hora para uma produtividade de 2.160 caixas por hora. E aí qual que é o ponto aqui? Tem uma frase que eu gosto de utilizar, que é, dentro da engenharia da ergonomia, como eu chamo, nem toda melhoria de processo traz ganhos ergonômicos, mas toda melhoria ergonômica traz ganho de processo. Ao melhorar o processo e trazer um ganho de produtividade, eu aumento muito mais a quantidade de caixas que eu sou capaz de manusear. E é importante trazer alguns conceitos para essa questão. A definição de trabalho repetitivo é um ciclo menor que 30 segundos e ou ações técnicas repetidas mais que 50% do tempo. Então, de forma geral, eu tenho uma e ou outra condição para caracterizar um trabalho repetitivo. Nesse caso, a melhoria trouxe um aumento de 36 caixas por minuto, o que antigamente era feita 21 caixas por minuto. Se a gente pegar uma ferramenta, por exemplo, como o MTM, o MTM é uma ferramenta que define o tempo a partir do método. Então, o modo como eu faço, o método de trabalho e o modo operatório define o tempo. Então, os recursos, o arranjo físico, ele vai interferir na entrega do tempo final. E o MTM considera o seguinte, que tem um tempo MTM. Esse tempo MTM, ele é um tempo otimizado de acordo com o método de trabalho. E ele considera o seguinte, o nível de habilidade, de capacidade e empenho do operador, mais o ritmo racional e razoável, considerando que o método é adequado, eu consigo ter um máximo de tempo possível para aquele arranjo físico, para aquele posto de trabalho, de acordo com o tempo MTM. E esse tempo é um tempo sustentável, produtivo e que não vai trazer prejuízos para o operador. Quando você trabalha acima do tempo MTM, você impacta em condições fisiológicas, biomecânicas e até psicossociais cognitivas, ou seja, a carga mental no trabalho. Se a gente pegar o conceito do Taylorismo, o The One Best Way, e era aquele operador que são pessoas altamente treinadas, super capacitadas, altamente empenhadas em desenvolver aquela determinada tarefa, o ritmo máximo possível e o método ajustado para o máximo rendimento. Quando eu tenho essa condição de tempo acima do tempo MTM, esse processo não é sustentável a médio e longo prazo. Vai trazer afastamentos, queixas e até pode ocasionar doenças ocupacionais. Ter o tempo ajustado para as condições de melhoria de processo, com base nos conceitos do MTM, por exemplo, mas agregando, combinando conceitos de métodos da literatura, de ferramentas ergonômicas, eu consigo ter um processo muito mais sustentável. Eu consigo maximizar tanto os ganhos de produtividade, quanto de segurança, saúde e conforto para o trabalhador. Esse é o ponto da engenharia da ergonomia. Esse é o ponto que eu queria trazer nesse React. A gente já conceituou aqui o que é trabalho repetitivo, e agora eu queria passar algumas referências de limite de repetições por minuto, conforme algumas ferramentas, algumas literaturas consolidadas. Antes, eu gostaria de deixar claro o seguinte, não se avalia risco ergonômico isolando apenas um fator. No caso aqui a gente está concentrando nosso React aqui com base na repetição, do número de ações por minuto. Porém,
eu tenho um conceito que eu chamo de fatores 7+1. Quais são os fatores 7+1? Fator desvio postural, eu tenho intensidade do esforço, empurrar e puxar, levantar e abaixar uma carga, duração do esforço, quanto tempo eu permaneço naquele desvio postural, com o braço elevado, com o tronco curvado, o Dutch Cycle. Os fatores ambientais, em termos de conforto, então acústica, conforto térmico, vibração. Eu tenho os fatores organizacionais do trabalho, que envolvem a carga mental, os fatores psicossociais e cognitivos. Eu tenho os mecanismos de regulação, as pausas, os rodízios, poder fazer em dois, a autorregulação, que é o ponto aqui desse vídeo. Eu tenho o workload, a carga de trabalho, a frequência, o número de repetições por minuto. A caracterização de um risco ergonômico tem a ver com a combinação de 2 ou mais fatores, com exceção se um desses fatores extrapola os limites recomendados na literatura de forma individual. Se isso acontece, ele, isoladamente, esse fator é suficiente para caracterizar um risco ergonômico, que é o caso aqui. Independente da postura, independente da carga mental, independente dos fatores do ambiente ou dos mecanismos de regulação, a alta repetição aqui, por si só, já é caracterizado como risco ergonômico. Então, segundo o Couto, se eu tenho um ciclo menor que 6 segundos, ou seja, eu executo mais do que 10 ações, mais do que 10 repetições por minuto, por si só já é caracterizado um risco ergonômico. Já o MFA, Muscle Fatigue Assessment, conhecido como Suzanne Rogers, ele preconiza o limite acima de 15 movimentos por minuto. E o Strain Index, conhecido como Moody-Garg, ele penaliza o score final da ferramenta, que considera outros fatores além da frequência, uma frequência maior do que 20 repetições por minuto. Outras literaturas, outras referências consideram um limite acima de 30 repetições por minuto. Mesmo nessa condição de range maior, acima de 30, essa condição vai ocasionar um risco ergonômico pela altíssima repetição. Antes da melhoria, ao ter que escanear, eu adicionava um movimento, uma ação técnica a mais. Porém, isso acabava funcionando como uma autorregulação. É uma espécie de autorregulação, uma vez que o método preconizava ter que escanear, bipar lá com o scanner, mas isso trazia uma cadência mais aceitável, mais segura, do que quando eu não preciso ter esse movimento adicional, que em termos de processo melhora, aumenta a produtividade, mas em termos de ergonomia, eu ultrapasso os valores preconizados, considerados como seguros em termos de fisiologia, de biomecânica e de carga mental. Não é sobre ser contra automações, melhorias de processo, semi-automações. É você sempre ter a visão de um especialista em ergonomia, de um ergonomista, na fase de concepção do posto de trabalho. Olhar para a ergonomia de concepção. Então, se na fase de projeto, quando eu vou implementar uma melhoria de processo, eu tiver a visão, eu tiver a opinião, eu tiver a participação conjunta do engenheiro de processo, do engenheiro industrial com o ergonomista, eu vou conseguir ter o melhor dos mundos. Eu vou conseguir melhorar minha produtividade, melhorar meu processo, deixar de olhar para a ergonomia, sem desequilibrar o fator humano. Então, essa combinação, olhar da ergonomia com a melhoria de processo, quando bem equilibrada, quando bem ajustada, traz ganhos sustentáveis. Eu consigo maximizar os meus ganhos. Eu melhoro a produtividade, mas eu não deixo de ter conforto, segurança e saúde do trabalhador. Então você que é engenheiro de processo, engenheiro industrial, deixa aqui nos comentários se você concorda ou não com a minha frase. E você que é ergonomista, complementa aqui na área de comentários se eu esqueci de falar algum fator, algum item importante, algum conceito importante nesse React aqui. A ideia do React é difundir a ergonomia, disseminar a boa ergonomia, a boa prática da ergonomia. A minha formação é na área de fisioterapia do trabalho, MBA em ergonomia e engenharia de produção para ergonomia, olhando para os ganhos de processo, e eu sempre olho para os ganhos de processo a partir do viés da ergonomia. Dessa forma, se você sempre buscar associar numa equipe multi-interdisciplinar a engenharia junto com o ergonomista,
os ganhos com certeza serão maiores. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Esse engajamento é muito importante para crescer o canal, para eu continuar produzindo vídeos como esse daqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!